slides aqui para as discussões. Tem gente das mais diversas áreas, então não são só psicólogos, psicanalistas, mas tem gente também que assistem às aulas gravadas depois. Então tem muita gente, inclusive, depois que mandam dúvidas, questões. Então é um grupo bem dinâmico, interessante, a gente está se construindo ainda ao longo deste percurso. E a maioria tem estudante de psicologia, psicólogo, como é que funciona? Tem estudantes de psicologia, já tem psicólogos, tem das profissões mais variadas. Então tem no nosso grupo uma dentista, que nos procurou querendo conhecer um pouco mais da psicologia. Tem gente que está em formação, gente que já é professora de psicologia, então, inclusive, que eu me recordo o nome aqui, mas tem outras pessoas, mas a Mara, por exemplo, ela é professora de psicologia, mas ela não vai conseguir estar hoje por conta de um compromisso com a mãe. Mas tem sim, gente das variadas formações. Tá bem. Então vamos aproveitar, gente, e já começar. Mais uma vez, boa noite para quem chegou depois. Como vocês sabem, hoje nós temos uma participação especial do professor Bikoski. Eu mandei lá todo o currículo dele, mas eu acho que é válido reforçar mais uma vez. Ele é psicanalista, professor no Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo, fez um mestrado, doutorado na Sorbonne, editora da revista de Psicologia na USP, coordena 2 grupos, o Veredas, e um grupo no qual eu faço parte também, que é o Relapso. Inclusive, a gente lançou, acho que eu já até comentei no grupo aqui sobre o livro. Grande vendedor de livro, Gabriel. Acho que vale a pena divulgar aqui. Então, nosso grupo fez este livro, Religião e Psicanálise. Então, não é porque somos os escritores, mas vale super a pena a indicação. E ele, professor, eu já conheço o professor há um bom tempo, né, desde quando chegou da França, e lá ele abriu portas, que até hoje a gente vai construindo aí um percurso. Então, professor, obrigado pela presença, sei que a sua agenda não é fácil, mas nos sentimos, pelo menos daqui da minha parte, eu acredito que é um sentimento comum aqui do grupo, sentimos honrados em poder contar contigo e tenho certeza que vão surgir aí bastante discussões para os nossos estudos aí do grupo e também o nosso percurso acadêmico individual aqui de cada um. Professor, normalmente quando tem algum convidado, eu faço uma introduçãozinha breve para tentar fazer uma amarração, aquilo que eu, a partir da minha leitura, mas eu prometo que hoje eu vou ser mais breve ainda do que as outras pessoas que já estiveram aqui, porque o professor também tem outra agenda. Mas eu acho que é importante, gente, logo do início, a gente seguir o percurso do Naso, porque ele faz uma introdução que nos orienta em relação a este conceito que hoje nós vamos ouvir do professor Gabriel, que ele começa falando que as manifestações clínicas, elas são ocasionadas por uma desordem na simbolização diante da experiência da castração. E eu retomo com vocês que nós, na psicanálise, aí temos 3 maneiras, de modo geral, do sujeito de lidar com essa experiência da castração. Castração, aquilo que a gente leu um pouco lá no primeiro capítulo, e vem atravessando todos os nossos outros conceitos. Mas, enfim, o sujeito tem 3 formas dessa entrada na castração. 3 formas de entrar na linguagem, 3 estruturas, e essas 3 formas que vão definir os nossos sintomas. E diante dessas 3 diferentes formas de lidar com a exclusão, nós temos o recalque,
que representa a estrutura da neurose, nós temos o desmentido, a recusa, que representa a perversão, e numa terceira estrutura nós temos a fora-oclusão, que é a que marca essa psicose, e é o que hoje nós vamos estudar um pouco aqui, que tem a ver com conteúdo excluído, que lá no final o Naso depois vai falar da importância do nome do pai para a discussão. E eu acho que, de modo geral, para definir, não definir, né, eu acho que definir o conceito já de início é problemático, mas nós vamos ver toda a construção, assim, e todos os desdobramentos do professor Gabriel. Mas, em linhas gerais, a fora-oclusão seria essa falta de inscrição no inconsciente da experiência da castração. Então, nós vamos estar falando aqui da falta, dessa não inscrição no inconsciente, e que vai marcar toda essa terceira estrutura, que seria a estrutura psicótica. Em linhas gerais, é isso. Não sei se é por aí, professor, você pode corrigir, mas fique à vontade. Agora a palavra é sua. Bom, obrigado, Gabriel. Antes de mais, boa noite a todas, quase todas, né? E todos. Acho que é uma grande alegria estar aqui com vocês nesse, que pelo que eu vi do Gabriel se mobilizando ao longo do semestre, é um grupo livre de psicanálise, né? Acho que representa uma ideia que pauta a ética psicanalítica, que é da associação livre, né? E a gente pensa na associação livre discursiva, porém a associação livre de pessoas, né, com certos fins que respeitam e representam uma ética psicanalítica, como a de estudar e se formar juntos, é algo que pode sim fazer parte dos nossos ideais éticos. E eu acho muito bacana, né, essa iniciativa do Gabriel. O Gabriel foi alguém que apareceu batendo na porta, literalmente, seja na USP, seja nas minhas outras atividades há alguns anos, ainda um jovem em formação, que nunca se inibiu, né, e que atravessou uma série de aventuras, dificuldades, tentativas, mas nunca se inibiu, assim. Eu acho que isso é o mais importante, assim, de celebrá-lo, né, e uma vez que ele está por trás dessa iniciativa aqui que nos coloca juntos hoje nessa noite para fazer um percurso, né, por um autor, na verdade, por um conceito, através de um autor muito sui generis, que é o Naso. Perdão, desliguei uma luz aqui. Precisa me ver melhor. Um autor muito sui generis, né, e muito relevante da psicanálise, que é o Juan David Nasio, que é um autor que às vezes as pessoas não gostam, assim, tem uma série de críticas, né? Eu mesmo fazia muito tempo, muitos anos que eu não lia nada do Nasio, que tem uma proposta muito democrática de acesso à terminologia e aos conceitos psicanalíticos, né? O Nasio, não sei se vocês chegaram a fazer essa introdução um pouco por ele, assim, enquanto uma figura intelectual, né? Talvez uma dessas figuras que não se inibe também, né? Que é um excelente supervisor, por sinal, que atua lá em Paris, mas que era um jovem de 17 anos que foi estudar medicina na França, era argentino, de Buenos Aires, né, e acabou se encarreirando pelo ensino lacaniano, né, ainda na época em que o Lacan estava em vida e que acaba participando, né, tendo alguma relevância no movimento lacaniano, e que opta por um estilo de transmissão muito particular, que é de realmente primar pela explicação e pela demonstração dos conceitos, né? E primar pela explicação e pela demonstração foi algo que o Contário do Caligares faz um pouquinho aqui no Brasil, né? Mas depois o Contário do Caligares vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar mais com cultura geral e tudo mais, vai deixar de lado essa ideia de transmissão da psicanálise, né? Sendo até um pouco crítico com isso, dizendo que as pessoas, o Caligares, né, dizendo que as pessoas pegavam tudo em demasia ao pé da letra que ele escrevia.
Mas o Naggio é alguém que de fato permaneceu muito fiel a essa ética, né, de uma psicanálise acessível e não por isso simplificada, né? Então, acho que foi bem interessante esse convite para rever alguns dos textos deles, né? Tanto esses conceitos cruciais, as 5 lições sobre a obra de Jacques Lacan, né? Os grandes casos de psicose, os Olhos de Laura, né? Lembrando que o Nagy foi um psicanalista cuja formação se deu muito próximo da figura da Françoise Dolto, que também era uma psicanalista bastante amiga do Lacan, mas uma psicanalista, né, que optou por uma publicização da psicanálise e por falar enquanto psicanalista para muitas audiências, né? E a Françoise Dolto, eu acho que ela é relevante aqui nessa discussão, uma vez que alguém que trabalhou, né, bom, ela é colocada pau a pau ao lado da Maud Manoni, né, como uma das psicanalistas da escola francesa, da escola lacaniana, né, apesar da Françoise Dolto ser realmente uma contemporânea do Lacan, mais do que uma lacaniana. E a Françoise Dolto, ela acaba desenvolvendo clínicas, especialmente com crianças, né, com famílias, com filhos, com questões de aprendizagem, com certas estruturas clínicas da primeira e da segunda infância, e paulatinamente ela foi ampliando os interesses dela, né, estudando religião e psicanálise, tentando pensar algo da vida do cristianismo também, como algo que poderia conversar com uma ética da psicanálise, mas fazendo isso sem ser religiosa, tá? Mais pela vida da ética do espiritual. E é muito interessante que a Françoise Dolto, ela, né, que foi de fato, me parece, uma mentora para o Naggio, por isso que eu trago aqui, ela teve o seguinte comprometimento: num dado ponto, ela começa cada vez mais a fazer aparições públicas, né, fazer conferências de rádio, falar na TV, escrever em jornais, né, se utilizando para isso de conceitos psicanalíticos, mas sem uma simplificação tosca, né, sem transformar a psicanálise em uma psicologia, em algo que era explicativo, né, ou seja, buscando sempre o efeito analítico, com a palavra dela. E acho que é muito importante dizer isso. Eu tenho até uma pessoa que vai fazer pós-doc comigo, né, a partir da obra da Françoise Dolto, que está fazendo um pouco essas pesquisas e há essa descoberta, né, que a gente tem, que a gente pode situar aqui, de uma psicanalista que decide como ela iria falar publicamente de psicanálise, transmitir psicanálise. Ela decide atuar apenas em instituições públicas, deixando de fora o vínculo pecuniário, né? Porém, insistindo com algo que se torna uma marca da clínica dela, né? Quando a gente pensa na clínica dela, que é com aquilo que a gente pode, com aquilo que o paciente dá para o analista enquanto algo que faz valer a sessão, né? E ela começa com aquela ideia de por exemplo, uma criança produzir algo toda semana para o analista, né? Como se fosse algo que se produzisse para a sessão, né? E isso eu acho que é importante situar aqui, porque isso representa uma certa ideia, né, de um inconsciente, no caso de crianças, né, em que é um inconsciente que a gente não pode entendê-lo, ou jamais poderia entendê-lo como privado, ou seja, como parte dessa aglomeração na qual a gente se pensa até hoje, né, da vida privada, da vida subjetiva reduzida a um indivíduo, que é uma ilusão da neurose, tá? E acho que é interessante começar por essa pauta aqui, uma vez que isso que o Lacan propõe como um mecanismo da forclusão ou da foraclusão, ele deixa muito claro que o inconsciente, ele não pertence ao indivíduo. O inconsciente não pertence ao corpo, né? O inconsciente é uma produção entre sujeitos. O inconsciente é uma produção do laço social, da política, da cultura e até mesmo a céu aberto, que costuma ser
uma definição lacaniana para pensar os fenômenos das psicoses. O inconsciente está a céu aberto. E o que significaria isso? O inconsciente está a céu aberto? Significa que os sintomas jamais podem se reduzir a algo que a gente identificaria num sujeito. Mas são sintomas que se dão no laço e se dão sempre na relação do sujeito com o outro, com alteridade. Os sintomas da neurose também são assim, né? Apesar da gente achar que a gente sofre, que os nossos pacientes sofrem de certos sintomas, de certas repetições específicas, que a gente pode, inclusive, localizar um certo gozo, um certo funcionamento dessa repetição, o mais interessante aqui é de dizer que os sintomas, eles têm sempre um endereçamento para uma determinada alteridade. Eles são endereçados a um outro. Na neurose, quando a gente está tratando do mecanismo do recalque, né, esse sintoma ele pode ser decodificado, né, ele é cifrado. Né, essa é uma ideia que está na base da teoria freudiana da histeria, em que os sintomas teriam uma significação inconsciente. Essa é algo que o Freud trouxe da sua clínica com a histeria. E uma significação inconsciente é uma significação que a gente pode pegar aquilo que é do simbólico, né? Por exemplo, os traços das palavras, a estrutura do discurso, ou seja, como um sujeito conta o sonho, as palavras que ele usa, as associações que ele tem quando ele conta um sonho, ou quando ele fala de uma inibição, quando ele fala de algo que se repete na vida dele, e a gente pode pegar essa estrutura, a gente pode pegar os elementos dela, pode pegar o suposto conteúdo nela, né? E a gente pode fazer uma espécie de leitura retroativa disso, a partir da cadeia significante já evocada por um paciente, dentro de uma sessão, mas também na sua história transferencial com um determinado analista. Isso seria passível de ser compreendido, vamos dizer assim, de ser decifrado dentro dessa história da inscrição inconsciente de como se dá para aquele sujeito na sua relação com o grande outro. Que numa análise, esse grande outro acaba sendo encarnado, né, para esse analista, para o qual o sujeito endereça a sua fala, o seu sofrimento e, por conseguinte, para o qual ele tenta apreender a alquimia do seu gozo. E aqui eu deixo claramente, eu uso a palavra alquimia do seu gozo, né, para não pensar em funcionamento do gozo, ou circuito do gozo, porque isso que seria esse circuito do gozo, ele é compreensível até certo ponto. Tem sempre algo que resta, tem sempre algo que a gente não entende. Por isso as análises, né, como a vida, tem um certo caráter de infinito. Ele segue, né? Eu acho que todo mundo que já fez análise, que teve paciente, sabe? Tem coisas que a gente ouve numa análise, né, de um analista nosso, e tem coisas que a gente diz para os nossos pacientes que vão fazer sentido, que podem fazer sentido muitos anos depois, porque elas têm um efeito retroativo na cadeia significante. Isso é característico da neurose, né? Essa quase completude de uma cadeia significante, né, mas que tem essas sobras, tem esses restos, que é isso que a gente chama de, né, aquilo que o resto, o dejeto, o objeto pequeno a, aquilo que causa desejo. Mas isso, gente, a gente está lidando aqui, né, eu estou trazendo esse conteúdo que vocês podem me interromper em qualquer momento, tá, se algo não ficar claro, se tiverem questões, sintam-se realmente livres para isso. Quando a gente está pensando na neurose, né, a gente está lidando com aquela clínica que foi a clínica inaugurada pelo Freud, né, onde havia essa perspicácia de um deciframento de sintomas, né, de uma apreensão dos fenômenos inconscientes naquilo que eles poderiam trazer
de significação dentro de uma cadeia significante, né? Aqui, claro, já pensando com o vocabulário lacaniano. E Freud, evidentemente, ele fez experimentações com diferentes tipologias clínicas, né? Com aquilo que a gente pôde chamar, com o passar do tempo, com diferentes estruturas clínicas, né? Seja das neuroses, seja das psicoses, né? Das perversões, mas também das psicoses. Contudo, Freud, ele permaneceu muito descrente da possibilidade de psicanalistas trabalharem com as psicoses, uma vez que nessa possibilidade de fazer uma clínica psicanalítica havia sempre a pressuposição de que os sintomas, e, portanto, a significação inconsciente, o deciframento do inconsciente, ele poderia se dar na relação transferencial, né? Porque a relação transferencial ela emularia a forma com a qual o sujeito se relaciona com o outro. Ela emula o laço social mais ou menos base para uma determinada subjetividade. Freud permaneceu descrente da possibilidade de trabalhar com aquilo que hoje a gente chama de psicóticos, né, mas que naquele momento tinha outras terminologias advindas da psicopatologia, né, como os dementes precoces, que depois se tornam esquizofrênicos, como os paranoicos, né? E Freud permanece descrente por considerar que os psicóticos, né, não tinham um investimento centralizado na figura de um outro, que seria o analista, que encarnaria, mesmo que provisoriamente, o grande outro para o sujeito em análise. Por quê? Porque os psicóticos, eles sofreriam disso que o Lacan chama de um inconsciente a céu aberto, né? E aí, só trazendo um ponto interessante ainda da genealogia conceitual em Freud, para a gente entender algo, o Freud vai pensar isso, né, ao ler, ao trabalhar um dos chamados grandes casos do Freud, né, que são 5 psicanálises, na verdade são 6, mas classicamente se fala em 5 psicanálises, excluindo a jovem homossexual. E o quinto, né, o quarto caso de psicanálise seria o caso do presidente Schroeder, que foi esse paranoico que o Freud tem não no seu divã, né, mas cuja autobiografia, cujo escrito autobiográfico, Freud analisa, de modo a entender o que seria uma paranoia, né? Um sujeito acometido por uma série de delírios que o impossibilitaram, no caso desse paciente, de assumir um lugar de poder, né? Um lugar em que ele detinha um poder, em que ele assumiria um posto no sistema jurídico alemão, né? O caso do presidente Schroeder. E nesse ínterim, né, nessa tentativa de analisar, o Freud vai mais ou menos conceber algo que ele demoraria ao longo dos escritos alguns anos para clarificar, né? Mas acho que é importante marcar que textos do caso Schreber é onde Freud se utiliza pela primeira vez do termo narcisismo, que ele viria a transformar em conceito na psicanálise apenas em 1915, quando dos escritos sobre metapsicologia, né? Mas a ideia do Freud, estudando o caso Schreber, era que esse paciente, ele sofreria de uma espécie de eu desintegrado, essa instância do eu, que é uma instância mediadora entre a vida pulsional, as representações, vou usar essa palavra freudiana que é feia, tá? As representações inconscientes, e o resto, né? Os outros, o mundo, as palavras que estão aí fora, o sujeito psicótico, ele teria dificuldade nessa articulação com o outro, nesse compartilhamento com o outro, ou seja, teria uma dificuldade simbólica de mediação com o outro, exatamente por conta de algo que teria fragmentado a sua experiência de eu, essa experiência, essa sensação de unidade, de eu, que a gente tem, ou boa parte de nós temos,
a partir, né, de algo que começa com o chamado estágio do espelho, né, que é situado por Lacan como uma experiência de antecipação, né, ou seja, a criança não está pronta para aquilo, mas ela, ao se ver numa imagem e ao ter um adulto que ali encarna um grande outro, que apresenta para ela uma imagem e diz aquela imagem é o fulaninho, o sujeito vai se considerar sendo essa imagem, vai poder investir essa imagem que ele vê dele mesmo, esse gênero, essa figura, esse nome próprio que ele carrega. Ele vai investir como algo que o representa, que o media simbolicamente e imaginariamente para os outros. Portanto, para o grande outro, de alguma forma, né? E isso seria o encadeamento de uma estrutura neurótica em que essa fragmentação que remete à nossa vida pulsional, ela ficaria literalmente recalcada. Ela ficaria fora do nosso domínio perceptivo. A gente tem só um pouco isso, sobretudo pelos nossos incômodos, né? E isso se dá notadamente na experiência de ambivalência afetiva que a gente tem com todos os seres humanos com os quais a gente tem relação, notadamente aqueles nos quais nós investimos na nossa relação, né? As figuras amorosas, as figuras de autoridade, né? As figuras que se submetem a nós também, em alguma medida, né? Então, para o Freud, pensando no que é uma psicose, né, a experiência psicótica sofreria dessa inviabilidade de ter essa figura de intermediação, que é essa imagem, esse eu, né, fazendo com que o Freud possa definir, né, que tem algo que está na psicose que pode ser vislumbrado pela ideia da perda da possibilidade de realidade, né, e no qual a vida psíquica, o psiquismo, estaria o tempo todo tentando reconstruir o mundo uma vez e reconstruir alucinatória e delirantemente uma vez que o mundo do sujeito está quebrado, está fragmentado. E isso impossibilitaria o sujeito psicótico de investir num outro, num suposto analista, num suposto grande outro, que seria essa imagem unificada, né? Esse outro que pode ser o outro suposto saber, pode ser um outro que não tem falta ou que não tem falha, pouco importa, né? E o psicótico sofreria disso, né? Fazendo com que esse esforço de ficar reconstruindo o mundo fosse, na verdade, um looping, um circuito eterno no qual haveria uma preponderância de um processo narcísico primário. E o processo narcísico primário é um processo, né, em que o sujeito fica, vamos dizer assim, tendo um funcionamento pulsional, em que ele não consegue investir esses objetos, tal como uma imagem de eu, tal como um outro analista, porque ele não consegue ter essa instância que o colocaria, né, que o permitiria, um processo que seria de narcisismo secundário. Então, para o Freud, essa é a explicação que impossibilitaria uma clínica com as psicoses. Porém, seria possível entender e compreender as psicoses para o Freud. E é isso que ele faz com o caso Schreber, em que ele faz toda uma análise dessa autobiografia do Schreber para chegar no seguinte ponto, né? Existiu uma ideia, no caso Schreber, que chega à consciência, ou seja, que não é recalcado, porque esse é um sujeito que era incapaz de recalque, porque as ideias apareciam do lado de fora da experiência dele. E essa ideia que o Schreber teria tido é como seria bom ser uma mulher durante o coito, né? Que para o Freud ela tinha como gênese
algo que falaria da homossexualidade do sujeito. Então, acho que vamos cuidar só com essas expressões freudianas, né? Porque o que o Freud está dizendo nesse momento é que, bom, tem uma bissexualidade psíquica, ou um pansexualismo psíquico que está presente em todo mundo, né? Mas a gente, por uma certa conveniência e comodidade, a gente assume essas identidades, essas, essas impressões, essas ilusões de eu, em que a gente tem um certo ordenamento de gênero, de ordenação sexual, muitas vezes. Mas isso é algo ilusório, mas é algo que está no simbólico, né? Que está preenchido de imaginário aí. Fazendo com que a maior parte, né, ou grande parte das pessoas que se enquadrariam dentro desse tipo de funcionamento fosse considerada neurótica exatamente por recalcar, por deixar de fora toda essa ambivalência afetiva, que remete à fragmentação do eu, à fragmentação psíquica e à pluralidade pulsional que nos acomete todos, né? E isso, para o Freud, Freud tinha algumas pontuações muito específicas sobre psicanálise, né, daquilo que ele chamava de o edifício psicanalítico, que é algo que diz respeito a ao fato de que a energia psíquica de base, a libido, seria uma energia de base sexual, que haveria um complexo de Édipo, que é um mediador cultural, né, um mediador cultural e social, que é como a gente se liga a certos outros desde a infância, que vão sustentar, pelo menos por algum tempo do nosso desenvolvimento, o lugar desses outros de predileção, né, um outro que é objeto de amor, que é objeto de raiva, que é fonte de autoridade, tá? E eu acho que é bem interessante, importante aqui nomear, né, que o recalque estaria na, não no apagamento, mas no esquecimento, no qual o que está esquecido, isso é importante, é uma lição do Lacan no Seminário 11, né, que o recalque em Freud, ele é apenas da representação, apenas desse laço simbólico imaginário, enquanto aquilo que está no plano afetivo libidinal ficaria presente, produzindo fenômenos. Tá bem? Uma pergunta que aqui, gente, está confuso, está rápido demais, está muito lento. Como é que tá? Por mim tá tranquilo. Inclusive tá sendo interessante pegar toda essa contextualização, né? Repetindo o que você disse, né? A psicose foi meio que não deixada de lado, mas o Freud, né? Que tanto admitiu que não seria possível trabalhar clinicamente os psicóticos, pelo menos não a partir da psicanálise. Então a gente fica, né, pelo menos eu, como iniciante da psicanálise, fico muito aqui neurose, e tem muita coisa desse pano de fundo, os detalhes que você está mencionando, que eu não sabia, que está sendo bom saber. Mais alguma pergunta, algum comentário? Para mim também está bem didático, tá funcionando bem, estou conseguindo entender. Tá bem. Então vou dar prosseguimento, tá? Mas que história é essa, né, da foroclusão, ou da foroclusão? Freud, ao longo da obra dele, em muitos momentos, ele não acha esse conceito, tá, gente? Ele tenta entender, será que existiria um mecanismo específico nas psicoses, algo que falaria dessa falha do recalque, né? E ele realmente tenta, ao longo dos anos 20, tem uma discussão, inclusive, com René Laforde, né? Da linguística, para tentar entender o que é esse processo de negação de alguma coisa que está presente naquilo que a gente convencionou chamar de psicoses, né? O Freud ele trabalhava essencialmente com paranoicos, né? Que são
que é esse quadro clínico em que há uma formação de um delírio estruturante, né, que às vezes é provisório, às vezes é um pouco mais duradouro, tá? E esse delírio, ele seria uma verdadeira estrutura da realidade. Uma estrutura da realidade que, infelizmente, só é válida para um sujeito apenas. E a loucura, né, ou a psicose, não estou querendo chamar, equivaler loucura e psicose, porque a loucura é uma figura mítica, uma figura da cultura, da linguagem, né? Mas a loucura, ela é esse estar do lado de fora dessa realidade que é compartilhada, porém que a gente compartilha é absolutamente louco, né? Vamos pensar na vida que a gente tem, nas teorias religiosas, que são teorias absolutamente delirantes, se a gente para pensar na estrutura delas, não? Poxa, o que é a estrutura de base do cristianismo enquanto ritual, né? O ritual de base do cristianismo é qual? A Eucaristia, né? Em que a gente os cristãos, né? Comeria um pedaço de pão que se torna com o sacramento um pedaço de carne, toma um pouco de vinho, que com os sacramentos é um pouco de sangue. Só que isso, claro, é do plano metafórico. Ninguém acredita que seja mesmo, a não ser quando se trata de um milagre. Né? Que, enfim, alguns defendem que existem. Mas vamos pensar no resto da realidade, né? A organização de família, o mundo do trabalho, a educação, são coisas loucas, né? São coisas que a gente muitas vezes para pensar e são delirantes. E se a gente voltar na história, vamos pensar no escravagismo, em outros pontos da história, da organização das sociedades, em que a gente pensa, poxa, essa gente era louca, é completamente delirante. Porém, isso fez parte de uma realidade partilhada. E isso é basicamente a neurose. É quando o sujeito, ele tem na sua realidade psíquica elementos simbólico-imaginários dessa realidade partilhada. Por isso, o azar do psicótico é que a realidade dele só vale para ele. A realidade dele, muitas vezes, não faz laço social, ou faz pouco laço social. O que já começa a nos indicar o caminho lacaniano para tentar entender o que é a psicose e, mais ainda, dos tratamentos ou do tratamento possível para a psicose. Né? Que é, inclusive, o nome do texto do Lacan, dos escritos, que coroa o terceiro ano do seminário, que é o seminário sobre as psicoses, no qual Lacan se debruça notadamente sobre o caso Schreber, e apenas na última lição vai chegar até a forja conceitual da forclusão, que, como eu havia dito, é uma expressão que está na linguística, mas que está sobretudo no direito. Vocês devem ter visto isso, né? Eu acho que o Nasio cita en passant, que é uma expressão do direito. Mas que expressão é essa do direito? Tem algum jurista aqui? Eu sou advogado, mas eu sinceramente não sei explicar, porque a gente não usa. Acho que esse instituto, a forclusão, é mais própria do direito francês, a gente não fala muito do direito Isso. brasileiro, então não sei contextualizar, não. Então, bom, vou trazer aqui alguns exemplos bem básicos, né? Uma pessoa mata outra machadada. Tem um processo. As provas devem ser recebidas até às 17 horas para ser incluídas no processo, que vão a julgamento. O machado é encontrado apenas às 18 horas. Aquele machado, aquela arma que tem as digitais do criminoso, do assassino, do suspeito, e o sangue da vítima, não pode ser usado como uma prova. Apesar de todo mundo saber
que aquilo faz parte do crime. Ou, mais simples ainda, né? Uma pessoa frauda o imposto de renda. Ela não é pega por 5 anos no seu imposto de renda. A partir do 6º ano, ela não pode mais ser pega. Ela pode dar entrevistas públicas dizendo que ela fraudou o imposto de renda. O imposto de renda só pega nos últimos 5 anos. Assim como os crimes prescrevem, que é disso que eu estou falando, aqui, da prescrição de um crime. Que é a prescrição de um assassinato no Brasil, o quê? 20 ou 30 anos? 20? Que é isso, né? A partir de 20 anos de um dia, o assassino que não foi pego com o assassinado pode sair falando o que ele fez. Ele não pode ser mais processado pelo seu crime. Hoje a gente sabe que tem alguns crimes que não prescrevem mais, né? Como racismo, como certos tipos de maus tratos para com outros. São crimes imprescritíveis. Ou seja, a gente pode ser processado a vida toda. Por isso que a gente vê, vez por outra, ainda vê, né, algum membro do exército alemão sendo processado pelos crimes cometidos durante o Holocausto. São crimes que não prescrevem. Crimes contra a humanidade não prescrevem. Né? No qual, por exemplo, escravizar alguém, né, esse tratamento análogo à escravidão que a gente ainda tem no Brasil, que acontece especialmente com pessoas, né, que são do mundo do direito, que é bem interessante de ver, desembargadores, professores de direito. Seguidamente são esses os casos das pessoas que são pegas com trabalhadores domésticos, né, em casos de escravidão. São crimes que não prescrevem mais, porque cometer um ato contra uma pessoa significa cometer contra toda a humanidade, né, porque a gente rebaixa o gênero humano a alguma coisa. Mas a forclusão é isso. É algo que está fora, mas que está na realidade. E essa sacada do Lacan para pensar a psicose foi uma inovação, foi provavelmente a primeira grande inovação lacaniana, tá? A ideia da forclusão, que depois o Lacan vai desenvolver melhor no 5º ano do seminário. Tá? Então, ele faz o 3º ano sobre as psicoses, o 4º ano ele faz sobre, né, sobre as relações de objeto, né, que é basicamente como o sujeito tem o outro como objeto, investe o outro como objeto nessa lógica de narcisismo primário e de narcisismo secundário. E aí é no 5º ano, quando ele vai trabalhar as formações inconscientes, né, em que a gente pode, de fato, formações inconscientes, sintoma, ato falho, sonho, né, são formações inconscientes em que ele vai desenvolver um pouco melhor essa ideia da forclusão para tentar explicar esses que se convencionou de chamar de fenômenos elementares das psicoses, né, que são fenômenos que são da ordem da linguagem. E aqui eu acho que queria trazer isso, né, eu acho que é bem importante para a gente entender a clínica das psicoses e a clínica no geral, né, que aquela ideia que a gente tem de filme, de psicótico, tendo uma alucinação visual em que ele está vendo o outro ali, aquilo lá cai por terra. Isso aí não faz parte da realidade fenomenológica das psicoses. Primeiro, porque essa realidade fenomenológica de um outro a gente não reconstitui, não tem como reconstituir o que o outro vive. E segundo, porque se a gente vai ver até os scanners cerebrais, né, de pessoas sofrendo alucinação, a gente vai ver que as áreas de linguagem são aquelas que são majoritariamente acessadas, que estão mais ativas. Então, isso vai ao encontro, né, da hipótese psicanalítica lacaniana de que os fenômenos das psicoses, e aqui eu me refiro à alucinação e delírio, são fenômenos da ordem da linguagem, que acontecem na linguagem. Por isso que foi algo que aparece, né, de novo, é uma hipótese lacaniana de que o fenômeno mais importante para que a gente faça um diagnóstico daquilo que diz respeito às psicoses não tem a ver com o sujeito dizer que alucina ou que delira, porque muitas vezes
a gente vai considerar algo uma alucinação, um delírio, que na verdade não é. Né? Isso se dá muito na diferença cultural, né? Eu tive muita experiência na vida atendendo especialmente africanos, né? Acho que grande parte dos pacientes da minha vida foram de africanos, tanto da África subsaariana quanto da África do Norte, e a forma de contar, a forma de simbolizar o que o sujeito está sofrendo, de viver algo, ela parece alucinatória para um branco ocidental. Né? Eles falam de jeans, de gênios, de espíritos, né? De algo que é muito mais permeável na relação com a alteridade, que é algo que faz, de fato, parte da sociabilidade africana, né? Grosso modo, né? Não querendo generalizar a África, mas aqui o que eu estou querendo trazer é que quando a gente está pensando em psicoses, né, a gente não pode cair na falácia de diagnosticar pelo suposto fenômeno, né, por uma suposta alucinação ou por um delírio, mas e sim por algo que diz respeito a esses fenômenos elementares das psicoses, né, no qual o Lacan vai situar a alucinação auditiva, que seria mais corretamente chamado de uma alucinação verbal, porque ela é como se o sujeito ouvisse, sentisse algo que vem da linguagem, né, como se fosse uma linguagem acusadora. E aí, indo para a sequência, recuperando uma frase que eu acabei de dizer, que o grande drama dos psicóticos é que quase todo mundo é neurótico, é porque os neuróticos eles compartilham algo que é amarrado dentro de uma certa malha simbólica imaginária. E essa malha simbólica imaginária, ela é uma malha que nos faz esquecer, deixar de lado, recalcar o fato de que a gente está embanhado em ambivalência afetiva em todas as nossas relações, em que a gente se ama e se odeia, em que a gente não sabe o que é certo e o que é errado, de verdade, que a gente não sabe o que é verdade ou não, que a gente tem dúvidas. Por isso o neurótico duvida, mas ele vive fingindo que ele não duvida, né? Ou achando que ele não duvida, ou ao menos que ele não duvida de tudo. E o inconsciente recalcado está aí para nos lembrar que a gente tem dúvidas, que a gente tem ambivalências. E que aquilo que a sociedade nos oferece, que se estrutura notadamente pela via da repressão, né, de abandono o meu desejo de satisfação pulsional de modo a estar presente nessa realidade compartilhada, o neurótico está o tempo todo tentando se convencer de que essa realidade compartilhada vale a pena. Mas ela faz sentido, mesmo que provisório. Porém, os nossos sintomas, enquanto neuróticos, eles nos lembram, tem mais coisa, tem um resto. Isso não dá conta. O que é diferente para os psicóticos, para quem essa realidade compartilhada, ela de fato não faz sentido. Né? E a trama, né, essa malha da realidade compartilhada, essa malha simbólica imaginária, ela é assegurada pelo chamado nome do Pai, né, que é uma metáfora, que no início do seu ensino, Lacan chama de metáfora paterna, para dizer dessa ideia de uma lei, né, e tem obviamente uma ideia patriarcal, e tem uma continuação de uma compreensão psicanalítica fálica, aí, né, que confunde o que é falo e pênis, né, mas a ideia de um significante primordial, de um significante nome do Pai, é de que tem algo que é compartilhado para todo mundo, que isso faz sentido e que isso dá conta, e que a lei funciona, e que todos se submetem a ela, as leis, as regras. E a gente sabe que não é bem assim, mas é muito difícil viver de outro jeito.
Isso é o mundo neurótico. O psicótico, ele é aquele que, por algo da sua estruturação psíquica, por conta de uma série de eventos que se dão na fundação da sua relação com a alteridade, desde a infância, ele acaba não compartilhando dessa, desse grande pacto, que a gente pode chamar, que é o pacto inconsciente do nome do Pai. Essa submissão a uma certa série de regras, de leis, de repressões pulsionais. E aqui o drama do psicótico é, segundo Lacan, que esse seu drama, ele é vivido a céu aberto, do lado de fora. Por quê? Porque o tempo todo, quase todo mundo, e a cultura, o social, a política, elas estão se referindo ao sujeito através de insígnias que remetem a esse nome do Pai, que é compartilhado por quase todos. Então, o que acontece na psicose é que o sujeito é o tempo todo remetido a esse significante que, para os neuróticos, é algo que finalmente marca a sua castração. Porque é isso, a gente finge que não temos uma pluralidade ou ambivalência funcional. A gente finge que a lei funciona, que as regras estão aí, que a gente se submete a ela, mesmo sabendo que temos dúvidas, mesmo sabendo que alguns não se submetem, mesmo sabendo que isso é falho, mesmo sabendo que a sociedade pode vir a falhar. E ela costuma falhar. Para um psicótico, ela já falhou. Ela não se escreveu de cara. Por isso, um psicótico não é castrado, mas ele está o tempo todo sofrendo os efeitos dessa tentativa de castração, de inscrição do nome do pai, que está na sociedade. O que representa, que finaliza, assim, né, essa ideia de tentar pensar, que é a forclusão. Né? Tem algo que fica insistindo desde o lado de fora, que é uma tentativa de inscrição impossível, e no qual os fenômenos elementares das psicoses, eles são uma tentativa de se defender disso que fica vindo desde o lado de fora, que fica, como diria o Lacan, algo que é excluído do simbólico, para aquele sujeito que não se escreve, fica vindo através do real de forma imaginária. Portanto, para um paranoico, notadamente, né, mas também para um esquizofrênico, os delírios, alucinações e toda essa miríade de formações inconscientes, elas ficam vindo como se fossem de fora para o sujeito tentar dar conta, tentando o tempo todo reconstruir o mundo numa tentativa de reconstruir uma suposta unidade do eu que lhe é pedida o tempo todo por essa sociedade, né? Que a gente finge enquanto neurótico que temos. Porém, que os nossos sintomas, o nosso inconsciente, os nossos sonhos, bem apresentam que a gente não tem. É isso, gente. Não fui tão fiel ao texto, mas acho que tentei ir adiante um pouco ao Násio, né, que faz uma leitura bastante pé a pé na teoria, mas ainda, na minha opinião, confundindo falo com pênis, né, que é algo do qual Freud abre mão em 1923, durante o Eu e o Isso, em que ele diz que o pênis é apenas um significante, né, falando lacanianamente, um significante para o falo, que é essa ideia de que é algo que é um, que é uno, que é unificado, que é todo, que é garantidor da lei, que é algo que as religiões tentam nos vender, né, notadamente com a ideia do monoteísmo e de que há um Deus Pai que segura tudo. É isso, gente. Obrigado. Vamos conversar um pouco agora.
Se estivéssemos no presencial, agora seria o momento de bater palma. Mas, obrigado, Gabriel, pelas falas. Pessoal, agora fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Vamos aproveitar esses minutinhos finais. Queria agradecer, Gabriel, muito, muito claro, e é um tema, né, bastante difícil, pelo menos para mim, né, não só a psicose em si, mas fazer essa comparação entre psicose, neurose e psicose, eu acho bem complicado, mas ficou bem, bem articulado, deu para entender certinho. E, bom, eu só queria confirmar, né, se foi o que eu entendi. Eu coloquei aqui como um resuminho do que eu nunca parei para pensar, né, e que é muito interessante. Então, se a gente pudesse fazer uma diferenciação assim, breve entre neurose e psicose, é que, e aliás, a impressão que eu tenho até hoje, né, discutindo na formação, etc., é que, por mais que a psicanálise tente não patologizar, né, as estruturas clínicas, ainda dá essa impressão de que a neurose é o que mais acontece, então é o normal, né? Então, na psicose, algo deu errado que, né, você deveria reprimir e não reprimiu, né? Recalcar, deveria recalcar e não recalcou. Então, a neurose seria um fingimento compartilhado, do qual a psicose acaba ficando fora, né? Por isso que fica tão estranho, entre aspas, né? Falar, olha, você não se conteve como você deveria se conter, né? Você não fingiu como a gente que a lei funciona e dá conta de tudo. Você não conseguiu fingir direito, né? Aí, né, direito, aproveitando a polissemia da palavra direito, né? Você não obedeceu a lei, não seguiu certinho a lei. Aí eu queria saber se é mais ou menos isso. É por aí, e é bem interessante de colocar uma pitada de provocação aqui, que a psicanálise, ela também é essencialmente neurótica, né? Ela finge que ela não é castrada, ela finge que ela pode tudo, a gente, né, acho que tem algo que também aparece no ensino do Lacan, né, que a psicanálise ela também foraclui o real, né, que é isso, que no final das no final das contas as coisas não têm sentido, né, no final das contas as nossas teorias vão cair e vão deixar de ser usadas, e a gente não vai conseguir explicar a totalidade dos fenômenos, né? Então as nossas teorias elas são fantasias neuróticas, em alguma medida, se transmitem assim, né? Mesmo que às vezes as teorias tenham um funcionamento psicótico, né? Ou outras teorias têm um funcionamento perverso. E aí a gente pode até pensar nas teorias da conspiração, né? Que às vezes parecem delirantes, mas que, no fim das contas, elas parecem ter mais um funcionamento perverso. E aí a gente pode, estava até agora na França, a gente teve uma série de eventos, e um evento foi sobre ecoansiedade, né, que são todas as transformações climáticas, né, e como a psicanálise está pensando isso, como a gente está vendo, sobretudo, né, nos jovens, que está bem presente na Europa, e também no preconceito com os jovens, né, que estão tratando desse tema como algo que é crucial para a continuidade da vida. E eu acho que o conceito de desmentido, né, que é um conceito da perversão, ele é muito aplicável aqui, porque o desmentido ele tenta fazer de conta de que algo da realidade não existe, né? E essa é a grande chave para pensar perversão e o laço perverso, né? Que é de fato eu não estou fingindo que aquilo não existe, eu estou fazendo de conta que aquilo não existe, que é bem diferente de fingir que aquilo não existe, né? Que é, por exemplo, a nossa relação com as mudanças climáticas, né, ou a nossa relação com certas evidências. Então, acho que é um pouco por aí, mas, de grosso modo, a teoria psicanalítica ela é neurótica, né? Ela tenta lidar com a castração, né, dando um tratamento que é neurótico, que é recalcando a castração, e não é à toa que a própria teoria psicanalítica, né, e a própria transmissão da psicanálise tem fixação na figura dos pais, né, dos pais que seriam todo, seriam completos, que detêm as chaves
na teoria, e não tem. Tem, a gente pode se remeter, a gente vai sempre se remeter especialmente ao Freud, porque a gente é castrado na medida em que a teoria psicanalítica, como pensou Foucault naquele texto que é um autor, né, de 1970, a teoria psicanalítica ela é uma teoria hermenêutica, ela pertence a uma linha conceitual em que a gente tem que sempre fazer a genealogia, a gente vai ter que sempre refazer, rebordar a coisa a partir desse ponto fulgurante de inauguração, né? E eu acho que isso o Lacan, né, faz isso muito bem no Seminário 11, quando ele tenta estabelecer que o inconsciente psicanalítico não é o inconsciente do romantismo, não é físico, não vai ser achado nas neurociências. O inconsciente psicanalítico, ele é o inconsciente freudiano, porque ele tem na sua marca algo que participava da subjetividade freudiana, de ser um judeu humilhado, de ser alguém que começa a fazer sua teoria em luto pela perda do pai, de ser alguém que era tomado por um desejo de ser rico, de ficar famoso e de inventar algo que permitiria que ele não mais trabalhasse, né? Então, mesmo esses detalhes biográficos, que são detalhes desejantes, da subjetividade freudiana, fazem parte do inconsciente freudiano que ele acaba construindo enquanto um artifício, um simulacro teórico para pensar nos fenômenos, né? Então, o Lacan é muito perspicaz disso, para dizer, olha, a gente está lidando com o inconsciente freudiano, um inconsciente feito enquanto artifício pelo Freud, mas que também dizia respeito da subjetividade freudiana e, mais ainda, com o qual a gente tem uma transferência com um autor específico, e essa transferência, muitas vezes, se a gente não leva em conta ter uma relação neurótica e com a castração, esse inconsciente, né, essa transferência, ela vai acabar tendo essa ilusão, essa fantasia de totalidade, né, de um autor que pode tudo explicar. Mais alguma questão, gente? No começo, mais no começo da sua fala, você está dando para me ouvir bem? Você estava falando sobre o posicionamento do Freud, de que a psicanálise talvez não fosse um tratamento apropriado para psicose, por não ter esse investimento na figura do outro. E eu queria saber como ficou isso a partir de Lacan, se isso mudou alguma coisa, e falar sobre a minha experiência também, que das poucas pessoas que eu já atendi que a minha hipótese diagnóstica era de psicose, eram as pessoas que mais pareciam estar envolvidas ali no tratamento. No sentido de ser aquele paciente que nunca falta, que nunca se atrasa, que tem uma necessidade muito grande de falar bastante. Então, acho que isso muda substancialmente com Lacan, porque vamos tentar entender alguma coisa, né? A clínica freudiana, ela começa como uma clínica da fantasia. Fantasia que é algo que remete à neurose, né? Especialmente tal como Freud tratou. Uma clínica que surge com casos de histeria. Então, os conceitos e, sobretudo, a técnica psicanalítica, né? A própria ideia de transferência, de associação livre, de interpretação, de deciframento de sintomas, eles falam de uma relação clínica com pacientes histéricos, com pacientes neuróticos, com esse funcionamento. Por isso, a clínica freudiana é uma clínica que surge na cena histérica. Não é à toa que, como diria, sobretudo Lacan mais tarde, né, o tratamento psicanalítico, ele depende da estericização do paciente. E essa estericização, ela é um tipo de funcionamento em que o sujeito investe um outro como aquele que é portador das chaves para os seus enigmas,
do saber sobre o seu sofrimento, porém, esse outro é incapaz de dar uma chave para o seu sofrimento que seja a chave final e absoluta. Por isso, o discurso histérico, como Lacan vai teorizar no Seminário 17, é um discurso em que o sujeito fica o tempo todo oferecendo para o outro esse lugar de seja o meu senhor, seja o meu mestre, seja aquele que sabe de mim, porém, a cada vez que a gente, enquanto analista, ou enquanto médico, ou enquanto professor, ou enquanto político, ou enquanto gestor, a gente veste essa roupa de dizer o que o outro quer, o que a gente acha que o outro quer, o que o outro tem, o que o outro precisa, a gente acaba se frustrando e frustrando esse outro. Mas que isso é o funcionamento do discurso histérico. Tá? E a psicanálise estericizaria seus pacientes porque ela reproduz esse mecanismo, esse funcionamento na sua clínica. Então, quando Lacan, vai começar o seu ensino psicanalítico, né, e ele vem de um trabalho enquanto psiquiatra, trabalhando com psicóticos. Por isso ele acaba transliterando, né, fazendo uma passagem de nível, uma passagem lógica da clínica psicanalítica para pensar as psicoses e depois para intervir junto às psicoses. Isso já está presente na tese de doutorado dele, né, que ainda é uma tese em psiquiatria, mesmo que já dotada de um verbiário psicanalítico. E, em seguida, a clínica lacaniana, ela parte de alguns fundamentos técnicos que já são um tanto modulados por algo da ordem das psicoses. E uma dessas modelações se dá pela hipótese de que, fundamentalmente, o eu, essa instância psíquica, é uma instância paranoica, porque ela tenta fazer com que tudo se direcione para o sujeito. Então, Lacan já começa um certo trabalho, né, de psicotizar a teoria. Mas, enfim, a gente não trata disso agora, mesmo sendo um ponto bem interessante, porém, eu acho que dá para garantir, né, garantir, uma palavra terrível na boca de um psicanalista, mas dá para insistir que houve uma aposta que é possível fazer clínica com estruturas diferentes, né, e pensando nas psicoses, a hipótese lacaniana é de que o tratamento possível para as psicoses se dá primeiro no reconhecimento dessa forfusão, né, de algo que está ao céu aberto, e de que um tratamento bem sucedido, o que é que isso seja, seria de fazer com que essa estrutura delirante alucinatória de um psicótico, esse mundo que ele tenta compor, ele seja mais ou menos trocável com os outros, ele seja mais ou menos partilhável. Né? Então, acho que a gente pode dar alguns exemplos, né, por exemplo, sujeitos psicóticos que produzem coisas que façam sentido para outros. Né? Eu acho que a gente tem um exemplo muito bom na literatura brasileira, né, que é o Antônio Bispo do Rosário, que é alguém que faz peças, né, peças que para ele compunham um acervo que ele estava fazendo para Deus, de modo a que isso seja usado no fim do mundo e que seja usado para julgar os seres humanos, e que hoje a gente eleva aquilo à condição de arte. Então, aquela produção dele se torna simbolicamente investida para o resto das pessoas. Que se torna detentor de um valor artístico. É uma transliteração, está em outro sistema. Objetos que vão ser tratados
que vão ser usados por Deus para julgar os seres humanos é diferente de objetos que vão ser admirados no museu. Porém, são produções do sujeito que se tornam dignas de fazerem sentido e de terem valor para outrem, para os outros, né? Então, isso significa dizer, né, que pensar numa direção para o tratamento das psicoses é tentar investir que essa formação delirante, ou seja, que essa metáfora delirante, ela possa fazer suplência desse nome do pai que não se inscreve para o sujeito. Acho que é isso, se ficar claro, né, Andressa? E aí, Gabriel? Acho que acabaram as perguntas, hein? Só uma última, né, exatamente uma Ela pergunta. Você tem algum texto seu ou de outro autor que você recomende, porque você mencionou e o Gabriel, vocês tinham comentado, né, sobre a relação da psicanálise com a religião. Eu acho muito interessante, você falou até do monoteísmo como um certo falicismo, né, também. Você tem algum texto acerca do assunto que é interessante? O Gabriel pode enviar. Tem um texto, um artigo, Gabriel, que eu tenho, que ele trata de 2 casos de evangélicos, um que era um menino brasileiro, o outro uma menina haitiana, e os 2 tinham formações delirantes, mas só um era psicótico. O Gabriel passa para vocês. Pode ser interessante mesmo. Eu mando lá no grupo, pessoal. Gabriel, ficamos por aqui, então. Mais uma vez, agradeço pela presença, pela generosidade na transmissão de todo o conhecimento e compartilhado aqui com a gente. Foi bem rico mesmo. E, pessoal, para os heróis e heroínas da resistência, no próximo semestre estaremos aqui. E vocês já sabem, vamos discutir o outro texto do Naso, que são os 5 conceitos aí da teoria lacaniana. Então ele vai se debruçar mais em Lacan mesmo. Vai ser em agosto, então depois eu mando no grupo um formulário, um forms, para a gente pensar numa data que seja bom para todas e todos. Mas agradeço também o grupo por terem apostado aí neste projeto, neste grupo de estudo, e aguardo vocês aí no próximo semestre. Obrigado, grupo, e obrigado, Gabriel. Valeu, gente, obrigado. Como professor de universidade pública, né, podem me procurar, que a gente está sempre, né, trabalhando com o público. Procure, porque o professor é bastante acessível e vale super a pena. Gente, obrigado, boa continuidade para vocês, boa formação. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado.